Boa noite a todos, então, pessoal. Vamos dar continuidade, então, aqui no estudo do Consolador, né? Onde a gente está trabalhando ainda com a iluminação, começando hoje na questão 235, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Estão conseguindo ver direitinho, pessoal? Sim. Sim, tá ótimo. Tá, perfeito. Então, nós estamos trabalhando agora a última parte da iluminação, que é a realização, né? E vai até a questão 238, nós estamos aqui na 235. Essa questão, ela levanta outra vez, né, o assunto a respeito do Evangelho, né? A gente já trabalhou em alguns estudos anteriores aí, a questão do Evangelho. Deixa só eu ver se eu consigo deixar minha câmera ligada aqui também. Tá. Então, pessoal, com relação a essa questão, né, é perguntado a Emmanuel se há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho, né? Ou seja, tá, tudo bem, nós temos o Evangelho por guia, né? Mas existe outras fontes, não é? Ou seja, os livros do Chico, né? Ele psicografando e não poderia estar falando de si mesmo, né? Mas algum outro material, né, que a gente pudesse seguir. E Emmanuel responde, né, que o mundo ele está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter, né? Ou seja, existem muitas bibliografias que são muito interessantes, né? Mas em se tratando de iluminação espiritual, né, que é justamente o que a gente está tratando aqui, né, iluminação, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida, né? Ou seja, não existe outra fonte além do exemplo de Jesus, onde o exemplo de Jesus está retratado no evangelho, né? Os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras, razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Então, assim, é para a gente ter a ideia de que se a gente está buscando um modelo realmente, né, aqui a gente está falando de um livro, né, o Evangelho, mas na verdade o que se está falando é da vida de Jesus, né, que é o nosso exemplo. Então, em termos de exemplo, a vida de Jesus é o nosso guia, né? E por mais que tenha passado outros filósofos, outros pensadores antes e mesmo depois de Jesus, né? Ainda assim ele nos oferece vamos dizer, o modelo mais perfeito que nós podemos ter, né? Pode falar, Edgar. Importante, Marco, isso que está falando, porque a gente não pode esquecer que o Evangelho não é um livro, né? Desculpa que caiu o fone que a Mima está participando junto. Que o Evangelho ele não é um livro, né? Que o Evangelho ele é a vida de Jesus, como falou o Marco, né? Que está retratado ali. O Evangelho, né, a Boa Nova, é a íntegra das leis divinas, né? Todas as leis morais estão concentradas na ação do Cristo, né? Então, tudo que ele fez, tudo que ele trouxe ao mundo, né, é exemplificação
das leis divinas, né? Que é a lei de Deus, que é a única, que ela é capaz de nos modificar. Então, quando a gente fala em evangelho, normalmente a gente pensa no livro, né? E, na verdade, é a vida, é a obra do Cristo, né? Feita com ações, com palavras, com ações, né? Mas refletindo totalmente a vontade de Deus a nosso respeito. Então, quando a gente fala em evangelho, né, a gente tem que entender que o evangelho é de Deus, né? O evangelho é de Deus, né? Exemplificado pelo Cristo, né? Então isso é bem importante a gente ter em mente para quando a gente falar em evangelho, e essa questão ela volta totalmente para isso, né? Porque isso muda um pouquinho a nossa forma de pensar, senão a gente vai ficar somente com o nosso pensamento vinculado ao livro, né? O livro está anotado, né? Mas ele anotou uma vida, né? Então não é algo de papel, é algo vivo, é algo pulsante, é algo que ainda e vai continuar sendo, né? O maior exemplo, a maior fonte, né, de luz que pode ter tido no mundo já, né? Apesar de já ter tido gigantes que vieram ao mundo, né? Como fala aqui a mensagem, né? Que vieram antes dele, mas enviado por ele mesmo, né? Jairo. Não, eu estava escutando o Marco e estava refletindo assim nesta grandiosidade que é o Evangelho, né? Que reveste todo o pensamento universal da vida, enfim, de como a vida se constrói, né? Mas também estava pensando o quanto interessante é quando, a partir da vinda do Cristo e o próprio desenvolvimento da sociedade, o quanto o ser humano, né, nas mais diversas sociedades, conseguiram plasmar ou trazer aspectos, né, foram tocados de alguma forma, mesmo muitas vezes não tão consciente, quando a gente vê, por exemplo, né, os direitos humanos, a sociedade da forma como ela se constrói a partir de leis que tentam garantir a liberdade, que tentam garantir, né, uma sociabilidade pacífica. E isso, de certa forma, é um resultado, né, desta energia, dessa vibração que o Evangelho do Cristo ele vai trazer para a humanidade, né? Então veja o quanto, de alguma forma, o processo de desenvolvimento da sociedade, ela sofre, né, de forma positiva, direta ou indiretamente, essas leis morais que são de cunho, né, de existência, que são de cunho de organização da vida, né? Então, o Marco está falando, eu estava me pensando assim, puxa vida, o quanto que, de alguma forma, direta ou indiretamente, o Evangelho que traduz o pensamento de Deus, né, nas leis que o Evangelho nos aponta, da forma como Cristo nos traz, ele de alguma forma vai refletir nessa estrutura de sociedade que nós estamos buscando que seja uma sociedade mais feliz, né? Perfeito, Jairo. A gente até está fazendo no Evangelho do Lar, a gente tem lido o próprio Evangelho, né? E é impressionante como em pequenas frases assim a gente tem lições aí para passar uma vida inteira estudando, né? Ontem mesmo a gente tá naquela parte, né, das contradições de Jesus com a lei mosaica, né? E Jesus dizendo, né, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, é uma passagenzinha assim, a gente lê aqui em 20 segundos, mas para a gente conseguir interiorizar esse ensinamento, né, e colocar em prática, vai uma existência inteira, se não várias, né? Então é impressionante mesmo essas questões. Com relação ao Evangelho, né, eu trouxe aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na introdução, Kardec comenta a respeito do Evangelho, né?
E ele diz o seguinte, que podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, né, o ensino moral de Jesus, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Ou seja, não é o evangelho não é para os espíritas, não é para os cristãos, ele é para a humanidade, né? Qualquer religião, qualquer crença, qualquer raça, se seguir o que está colocado ali, né, se seguir esse exemplo, o ensinamento de Jesus, o ensinamento moral, né, não tem erro, né? E a gente não pode pensar que uma religião ou outra vai ser a escolhida para se melhorar. Não é isso, não é? A gente tem que buscar esse ensinamento, né, de um modo geral para o planeta. Pode falar, Éder. Importante isso, Marco. Tá falando que eu lembro aquela fala de Gandhi, né, que até estava de aniversário essa semana aí. Mahatma Gandhi, né, que ele é hinduísta, né, não é cristão, mas ele estudou bastante o cristianismo e tem uma fala dele que eu adoro, que ele fala que mesmo se você perdesse todos os livros do mundo, né, de todas as religiões, e se permanecesse só o Sermão da Montanha, como tu falou, né, que cada versículo dava uma vida, né? Se ficasse só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Seria a base para todas as religiões, né? Então, esse reconhecimento de Gandhi endossa o que tu está falando aqui, e o que está escrito aqui na introdução. É para todas as religiões, ou seja, é um conhecimento universal, né, que é impressionante, como diz a irmã Ila, que todo mundo conhece, né, a freirinha católica, estudiosa, teóloga, enfim, ela falando que o livro Paulo Estevam, se tirar a capa, e ali onde fala que é psicografado, que é do Chico, pegar só do início do livro, né, até o fim, ela assim, olha, é uma obra universal. É uma obra universal. A linguagem, a forma que foi escrito, parece que eu estou lendo uma obra que foi escrita há 2000 anos, né? E com conteúdo totalmente universalista, ou seja, é um livro para a humanidade inteira. Então, a gente fica feliz em perceber isso, né? E também tira aquela ideia de sectarismo, né, ou de proselitismo que se queira fazer em função disso, né, para mostrar o quão grande que é essa doutrina e o cuidado que o Cristo teve, né, para trazer ela ao mundo como terceira revelação. Para finalizar só essa parte aqui da introdução, né, eu ressalto aqui a última frase dessa introdução, né, onde Kardec diz que para os homens em particular constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo dessa obra, né? Isso aqui é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui a gente já pode ter uma ideia, né, do tamanho da obra e do exemplo que nos traz, né? A introdução ela é dividida em 4 partes, né? E aqui eu trouxe uma parte onde fala dos filósofos, né? Porque na própria resposta de Emmanuel comenta, né, que os que vieram antes dele vieram preparar o terreno, né? Preparar o caminho. E aqui, então, ainda na introdução, diz que as grandes ideias jamais irrompem de súbito, né? Ou seja, as ideias de Jesus não poderiam vir
do nada, né, sem ter uma base prévia. Tá? Antes de eu continuar, pode comentar, Otávio. Marcos, eu vou ler um pequeno texto aqui do Boa Nova, de um diálogo entre Jesus e Zebedeu. Zebedeu pergunta para Jesus: Senhor, então, depois de um diálogo anterior a este, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem do Boa Nova é excelente para todos, porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. É ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal, cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas, trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou no teu sofrimento como a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. É isso aí, Marco. Obrigado, Otávio. Muito bom ter essas palavras direto da fonte, né? E realmente a gente fala assim, né? O evangelho, ele é só seguir o que está escrito ali, né? Mas é difícil para nós conseguir interiorizar isso aí, né? Alguém nos bater na face direita e oferecer a esquerda, né? Quem faz? Amar os inimigos, né? Então, tudo isso aí, claro, é difícil a gente, vamos dizer, matar o homem velho para que venha o homem novo, né? Mas é questão de tempo, né? Esse tempo pode ser uma existência, pode ser 2000 anos, né? Mas que a gente vai ter que interiorizar, a gente vai ter. Não tem saída, né? Seguindo aqui, então, nessa parte da introdução ainda, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele comenta, né, que as grandes ideias, elas não aparecem do nada, né, elas não irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Né? Então, se a gente pegar aí os ensinamentos de Sócrates e Platão, a gente já vê uma boa base aí para o Evangelho, né? E além de preparar, vamos dizer, as pessoas em termos de cultura, né? Cultura que fica registrada, a gente tem que pensar também que vários espíritos passaram por existências, né? Conhecendo os ensinamentos de Sócrates e Platão, né? E depois disso eles foram apresentados os conhecimentos do Cristo, né? Então, já trazendo esse conhecimento, por mais que o véu do esquecimento apague grande parte, né, eles já estavam mais, vamos dizer, habituados com esses ensinamentos, né.
Então aqui Kardec traz essa questão também, né, de que houveram outros, né, que prepararam, né, mas a gente não pode esquecer que o ensinamento real está no exemplo de Jesus, né? Pode falar, Rafa. É bem importante isso que tu tá falando, do Sócrates, do Platão, porque foram não só eles, mas como outros filósofos existiram antes de Cristo. Então, quer dizer que eles já estavam falando de algo que depois seria confirmado, né? E filósofos posteriores a Cristo, não só filósofos, mas como figuras, né, que a gente vê hoje em dia, elas ainda propagam isso. O próprio Gandhi, como o Éder comentou, o filme dele é muito interessante porque retrata as provações que ele passou. Então, era isso que eu queria compartilhar, que esses filósofos, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, até mesmo os estoicos, eles existiram antes de Cristo e eles já falavam algo que foi dito depois. Era isso. Perfeito, é isso que Kardec comenta aqui, né? As ideias, o ensinamento de Jesus, ele não poderia ser algo que fosse totalmente estranho a tudo no planeta, né? Então, claro que, como eu brinco aqui, que o Boa Nova tem o planejamento pedagógico, que os nossos estudos estão conectados, né, de sábado com de segunda, imagina o planejamento pedagógico de Jesus para trazer o Evangelho. Né? Então, aí já é um planejamento bem mais a longo plano. Né? O plano de ensino, né, Jairo, deve ter sido bem complicado de se fazer aí para nos trazer essa mensagem, né? Só para finalizar a questão do Evangelho, pessoal, como eu comentei que os estudos eles estão bem conectados, né? No sábado agora passado a gente estava interpretando também ali as passagens do Evangelho, né? Trabalhando em cima de um versículo, e a gente comentou a respeito vamos dizer, da técnica dos judeus de interpretar a Torá, né, que essa técnica também era conhecida por Jesus, né, e ele trazendo o Evangelho nessa cultura, ele já contava que ela fosse interpretada dessa forma, né, e a literatura, no caso da Torá, ela se utiliza o termo que se chama pardes. Vocês podem ver ali pardes, né, com as letras em maiúscula que elas estão ressaltadas, né, significa cada uma daquelas 4 letras ela significa uma palavra, que é a Peshat, Remes, Derash e Sod. Né? E aqui ainda tem um trocadilhozinho hebraico, né? Que a palavra pardes significa paraíso. Né? Então, vamos dizer, quem chegar nesses níveis de interpretação, né, vai conhecer ou vai ter acesso ao paraíso. Essa é a ideia, né? Então, isso que eu trago aqui, né, comentando agora um pouco sobre esses níveis, né, o Peshat seria o sentido literal, puro e simples do texto, né, a gente lê o texto e analisar literalmente o que ele quer dizer, né. O Remes, esse leva em conta que certas palavras possuem um significado simbólico ou metafórico, né. Por exemplo, assim, vamos pegar uma passagem dessa mesma perícope que a gente está lendo no Evangelho no Lar aqui, né? Jesus disse que se a tua mão direita te escandaliza, arranca ela fora, né? Antes que teu corpo inteiro seja jogado no Gina, né? Que seria o inferno, ou como eles interpretavam, né? Então, o Peshat seria a gente pegar e cortar fora a mão mesmo, né? Porque é o sentido literal. Né? O Remes, a gente já interpreta. Não, para aí, não é bem assim, né?
Quer dizer que eu tenho que evitar esse tipo de situação, né? Derash, né, ele omite a estrutura sintática de um versículo e até mesmo ignora o seu texto, percorrendo a Torá em busca de significados apontados pela alusão e associação. Ou seja, aí já precisa de um conhecimento mais profundo, né, do texto geral. Aqui vamos colocar no Evangelho, né, que a gente consiga relacionar uma passagem com outra. Não, aqui ele falou isso porque ele está se referindo a tal lugar, né? Então já é bem mais complexo. E o quarto nível, que é o último nível, que é o Sod, que é o sentido místico ou metafísico da passagem, né? Geralmente é uma inspiração ou revelação alcançada por exetas, não sei como é que diz isso, rabinos, cabalistas e aspirantes. Exegetas. Então, só para a gente ter uma ideia, né, que além de conhecer o Evangelho em si, né, ele possui vários níveis de interpretação, né, e a gente só vai alcançar essa interpretação, né, a partir do momento que houver uma dedicação ou intelectual, né, ou seja, a gente estudar muito mesmo para chegar ali, né, ou uma evolução moral, né, que a gente consiga já interiorizar aquilo que quer ser dito, tá? Mas com relação ao evangelho, assim, em si, eu queria trazer isso só em termos de curiosidade também para trazer essas questões das interpretações, né? Algum comentário mais, pessoal, a respeito dessa questão? Bom, então já podemos passar para a próxima. Essa aqui também é uma questão bem, vamos dizer, bem importante, bem atual, e que a gente tem que levar em consideração, né, principalmente para a gente se autopoliciar, né, nós, os espíritas. Por quê? Porque o espiritismo, ele surgiu, né, a gente pode dizer que o espiritismo surgiu a partir dos fenômenos, né, por mais que tenha sido a origem, né, a gente não pode ficar pensando que o espiritismo ele é simplesmente a questão de fenômenos sobrenaturais, por assim dizer, né? Então é o que essa questão traz na sua íntegra, né? Que é perguntado a Emmanuel, né, como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante a nossa necessidade de iluminação, né? Como é que a gente vai fazer, né, com relação ao que a gente precisa de iluminação e a gente fica querendo, vamos dizer, muitas vezes a gente está mais preocupado com o fenômeno, né, do que realmente com a nossa autoiluminação, tá? Então, aqui essa resposta de Emmanuel, ela também ela é bem extensa, né, e tem bastante coisa para a gente trabalhar. Então, ele comenta que os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva, né? Então, aqui ele nos traz o seguinte, né, que os fenômenos eles vieram para nos despertar, né, nos tirar daquele materialismo, né, que ele veio, o espiritismo veio logo vamos dizer, numa fase da civilização em que nós éramos totalmente materialistas, né, ou seja, tudo acontecia entre o berço e o túmulo, né, e com o desenvolvimento da questão da ciência, né,
cada vez mais o homem estava explicando os fenômenos naturais, né? E com isso se distanciando da questão espiritual. Então vieram os fenômenos, né? Como um choque de energia, né? Um choque externo para nos acordar e dizer, a vida não é simplesmente o que acontece entre o berço e o túmulo, né? Só que a partir daí, né, através do nosso esforço, a gente tem que trabalhar com a edificação moral, né? Só que muita gente ainda fica presa ao fenômeno que despertou, né? Mas que ele era simplesmente a faísca, né? A faísca que começaria o fogo que dominaria tudo, né? Mas a gente fica só dando faísca por enquanto, né? Então Emmanuel comenta que é uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores, né? Aqui ele comenta a respeito desse proselitismo, né? É como a gente querer chamar mais gente para o Boa Nova, né? Não, tem que vir, o espiritismo é importante, tá? Só que a gente não se fortaleceu ainda, né? A gente ainda não se iluminou com a doutrina, né? Então, vamos dizer, é melhor trabalhar menos pessoas, por assim dizer, né? Mas que estejam realmente decididas a se modificar, a se iluminar, né? O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificando com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos, né? Aqui a gente se resgatar vários estudos que a gente tem feito, né, ao longo da segunda-feira, a parte lá dos anjos guardiões, né, de por que eles não interferem tanto na nossa vida, não é? Isso aí tudo a gente já trabalhou. E é justamente porque eles nos mostram o caminho, né, mas não podem caminhar por nós. Então, se isso aí acontecesse, seria um erro tanto de nós encarnados quanto dos desencarnados que tivessem nos levando nesse caminho, né? É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais, né? Não, eu preciso ver o fenômeno, né? Eu quero receber uma carta psicografada para poder acreditar realmente, né? Isso é mais nesse sentido, né? Cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação, e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Tá? Então, essa é a resposta de Emmanuel, né? E ele comenta aqui, né, que o espiritismo sem o evangelho, né, ele vai ter o mesmo destino, né, de qualquer religião ou de qualquer seita transitória na Terra, né? Porque se a gente não incorporar esses ensinamentos, né, os ensinamentos do Cristo ao espiritismo, né, o que é o espiritismo? É saber que o nosso espírito é eterno, né, que nós passamos por várias existências,
passamos pela questão da lei de ação e reação, né? E tudo isso agregado àquilo que Jesus trouxe no Evangelho, né? Incorporando essas duas coisas, a gente então vai então, né, para os caminhos supremos dos páramos espirituais, como coloca Emmanuel. Tá? Algum comentário, pessoal? Eu queria falar, Marco, acho importante a gente... essa questão aqui, eu tenho ela marcada aqui no Consolador, com asterisco, eu tenho ela marcada, remarcada. Ela foi estudada por nós há muito tempo, quando a gente estava formando Boa Nova, porque ela foi uma questão que o Haroldo nos recomendou na época, né? Assim, Éder, estuda essa questão com o pessoal do Boa Nova, porque essa questão ela sintetiza tudo que uma casa espírita precisa, né? E a visão, né, a profundidade, e a gente estudou muito ela, né? Essa parte final aí, Marco, o último parágrafo, o Espiritismo sem Evangelho, eu tenho vontade de fazer um outdoor, né? E colocar na porta da casa, porque a gente vê muito, e aí eu falo pela minha experiência de quase 40 anos de Espiritismo, né? Que os fenômenos foram sempre a porta de entrada das pessoas para as casas espíritas, né? Raramente miravam a sua iluminação, né? Era mais uma satisfação, né, das curiosidades, dos aspectos fenomenológicos, né, ou curas, né? E ainda é uma boa parte. Enquanto as casas espíritas se balizarem por isso, sem a preocupação do proselitismo, né, vai dar tudo certo. E lembrando que o Haroldo, o Aloísio, essa gurizada aí, eles são frutos, né, consequência do seu Honório, que foi o grande mestre deles, né, o Gamaliel deles. E uma vez o Haroldo conta que eles estavam entre 4 ou 5 jovens para assistir uma fala do seu Honório por 2 horas, né, um estudo aprofundado que ele fez lá. E eles eram uma pesada ali, um pouco mais de 16 anos, né? E o Haroldo perguntou, mas que pena o senhor preparar um estudo tão profundo desses, né? Para tão poucas pessoas, tem só 5 de nós aqui, 4, 5 de nós. E o seu Honório respondeu, né? A minha questão não é número, né? Eu não sei o que cada um de vocês vai se transformar. Aí ele tinha razão, né? Aí tem o Haroldo da vida, que modificou a forma estrutural de se pensar e se estudar o Evangelho. Temos o Aloísio, que é outro gigante do estudo do Evangelho, que quebrou paradigmas de interpretação, trouxe elementos da Igreja Católica para o estudo teológico católico, através da irmã Ila, para nos auxiliar. Foram buscar na comunidade judaica elementos importantes da cultura, da fala, da linguagem, né, para que ele pudesse compor essas interpretações que tu mostrou há pouco ali, Marco. Então, essa questão aqui, ela é, assim, do Consolador eu tenho ela são 3 questões que eu marquei aqui como as mais importantes e singulares para construção, né, de uma filosofia, de um trabalho, de uma linha, né? Então a gente procura sempre alinhar o pensamento do Boa Nova por essa questão, Marco. Ela é, para mim, assim, extremamente importante. O que a gente tem que pensar, né, é que tudo evolui, né? Da mesma forma, o espiritismo ele está evoluindo, né? Ele está passando de uma questão mais fenomenológica, né, para uma questão mais entender os ensinamentos, né, raciocinar, interiorizar e se melhorar, né? Então, uma coisa que, por exemplo, muita gente procurava uma casa espírita antigamente, né? Ou até hoje ainda pensa assim, né? Por uma questão de
tá obsidiado, né? Eu tô com encosto, né? Alguma coisa assim. E antigamente se tratava o encosto mesmo, né? Era o que se fazia. E A agora, pergunta é, né? Eu tô obsediado. Vocês falam de desobsessão? Em seguida vem mensagem para nós aqui, é né? isso aí. Vocês falam como se fosse chegar lá e pegar com a mão, entendeu? Ou uma tesoura e cortar um laço, né? Eu já perguntaria se o encosto é o encarnado ou é o desencarnado, né? Pode ser também, de encarnado para encarnado. Fala aí, Jairo. Mas eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas também, assim, também na forma como a doutrina também está sendo conduzida. A gente vê aspectos muito elitizantes, né? Eu acho que aquela simplicidade da doutrina às vezes está se perdendo, né? Eu acho que a gente vive hoje num contexto de pandemia que exige de nós assim, uma certa centralidade no estudo, mas o caráter da casa espírita, né, e a gente não pode desconsiderar os trabalhos ditos de desobsessão, né, porque são trabalhos assim fantásticos no anonimato, de esclarecimento a espíritos que não tiveram a chance ou a oportunidade ou perderam a sua oportunidade, né? E os guias, os mentores espirituais, quando o trabalho é muito bem organizado, eles contam muito com esse caráter mediúnico de auxílio, né? Porque às vezes as pessoas procuram a casa espírita pela dor mesmo, pelos processos obsessivos, e buscam esse consolo. Cabe à casa a gente poder dar o direcionamento correto, né? Mas o estudo, ele é fundamental. Mas eu acho que tem um caráter aí que está se perdendo dentro do movimento espírita, que é essa aproximação com o povo, né? Esse caráter mais social e espiritual de acolhimento. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, né? Não sei se eu estou errado, mas eu sinto um pouco disso nas casas espíritas, né? Eu já vi isso, Jairo, e eu acho que a gente tem que cuidar bem, né? Principalmente uma apresentação, um estudo, né? E adequar a linguagem. A gente está aqui num grupo, né, que é do estudo avançado da doutrina. Então aqui a gente traz uma linguagem, a gente traz uma certa nomenclatura que é de quem já está habituado, né? Mas quando a gente está preparando uma palestra, por exemplo, pública, né? A gente tem que cuidar realmente essa questão de não querer elitizar o conhecimento. Isso é uma coisa que eu já conversei com a Cris aqui em casa, né? Que geralmente quando eu estou pensando em preparar um estudo que é público, assim, a gente tem que ir na base, a gente tem que, vamos dizer, atingir a maior quantidade de pessoas possíveis realmente, né? Então, claro, muitas vezes fica difícil a gente preparar um estudo avançado, né? E também um estudo básico. Mas como educador, tu sabe, né? Que a gente tem que adaptar para o nosso público realmente, né? Então isso aí é uma coisa, né? E a outra é com relação ao próprio atendimento dos espíritos, não é? A gente não pode esquecer que num estudo, né? Quando a gente faz um estudo que várias pessoas escutam e elas estão acompanhadas desses espíritos, né? E eles também estão sendo esclarecidos, né? Num evangelho no lar, ontem a gente teve um evangelho no lar magnífico aqui em casa, explicando para o Arthur muitas questões, e com certeza o que a gente estava explicando para ele, muitos outros espíritos estavam ali absorvendo também, né? Mas claro, a gente não pode simplesmente virar as costas para o fenômeno em si, não é isso, né? Porque, claro, muita gente precisa ainda. O que se comenta aqui é não focar a ideia principal do espiritismo no fenômeno, né? Claro, o fenômeno existe e Kardec nos trouxe como uma lei natural,
né? É uma lei natural, assim como o dia e a noite, como o magnetismo, como a gravidade, o fenômeno espírita é uma lei natural, né? A gente só não pode querer continuar como lá em 1850, querendo ver mesas girantes num teatro, né? Eu acho que está mais nesse sentido, né? Mas, claro, o fenômeno com o evangelho embaixo do braço, né? Esse sim tem que continuar, com certeza. Deixa eu ver quem levantou a mão, não vi ali. Acho que agora caberia falar. Eu. Não sei se alguém tinha levantado a mão antes. O fenômeno pareceu ser, né? Não diretamente. Pode falar, Ana. Não, só para concordar com o Jairo ali, quando ele fala que a gente não pode perder a simplicidade, né, no movimento espírita, né, e isso é fundamental. Eu espero, Jairo, e torço profundamente que pós-pandemia, né, acabem esses congressos caros e elitizantes aí que a gente vê, né, que inclusive já participamos, né, e é uma fonte, mas não é a fonte mais indicada. Eu acho que nós temos que nos aproximar, sim, como tu falou, do grande público, das pessoas que menos têm acesso, e tem que fazer um trabalho muito forte em relação a isso, como diz o Marco, moldando a linguagem para que as pessoas possam agora realmente matar a sua fome espiritual, daquilo que tanto buscam dentro da proporção com que cada um pode absorver, né? Por isso esse cuidado, esse zelo que o Marco coloca em se preparar um material com uma base muito forte, né, muito simples, né, para que a criança possa entender e para que o maior intelectual presente ali na sala também possa entender, né? E eu espero sinceramente que desvincule essa ideia de espiritismo só vinculada à venda de livros, né, no espiritismo editorial, que eu acho isso assim não desnecessário, mas um pouco de exagero, porque aí gera uma empresa e foge um pouco da ideia, né? Então a gente tem que buscar sim, Jairo, essa simplicidade, concordo contigo, né? E isso parte de cada um. Eu só queria exaltar, Marco, ali aquela frase ali da questão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Ali cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete a fazer em seu próprio benefício, né? Ou seja, é individual o processo e a gente tem que buscar essa forma de pensar de forma individual e cada um fazendo o seu esforço em benefício de si mesmo, né? E trabalhar arduamente para que aconteça, né, esse processo de iluminação aí. Tá, estão vendo aí os slides aí, que tinha dado aqui uma quedinha? Então, tá ok. Tá. Eu só para finalizar, então, essa questão, né, eu trouxe aqui, vamos dizer, os princípios do Espiritismo, né, essa aqui é a casa das irmãs Fox, né, onde começaram os fenômenos das batidas, e aqui também uma foto aqui das mesas girantes, né, é Hydesville ou Hydesville? Como é que você pronuncia, Marco? Eu nunca sei. Eu acho que é Hydesville. Hydesville? Tá bom. A gente pronuncia como o coração acha. Mas então isso aqui justamente aconteceu, né, como eu comentei, numa época que não que se acreditava que a vida estava entre o berço e o túmulo, né? Darwin veio com a teoria evolucionista, né? Então estava contrastando muito com a criação de Deus, não é? E o homem achando muito que tudo era físico, biológico ou químico, não é? Então aqui veio os fenômenos, né, para
mostrar que existia algo mais, né? E eu trouxe aqui também algumas figuras aqui desse período, né, muito de fenômenos ali com Chico, outros médios, né, sessões de materialização, né, tudo foi necessário, né, tudo foi importante para a doutrina, né. E eu trago aqui também na primeira e única materialização de Emmanuel, né, que está citado aqui nesse livro Chico Xavier, Mandato de Amor, né, Emmanuel apareceu, né, se materializou, no caso, nessa sessão, para Chico, para os outros médiuns, né, e ele disse que a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é a chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão a partir desse momento dessas reuniões. E a partir daquele dia, Chico, a disciplina em pessoa, nunca mais as realizou, servindo-se da sua faculdade mediúnica de efeitos físicos. O livro, no entanto, como chuva abençoada, continua fertilizando a lavoura do coração humano, trazendo paz, reconforto e esclarecimento a milhões de criaturas. Né? Então é justamente a gente passa aí, né, da questão do fenômeno para a questão do esclarecimento, né, que vai levar a nossa iluminação. Quer comentar, Éder? Não, Marco, tá tudo certo. Tá tudo tá, não, é que eu vi uma mãozinha levantada ali. Eu acho que eu deixei. Não, mas se deixei, eu vou apagar agora. Mas da minha parte era isso, pessoal. Que aqui a gente tem a próxima questão já, mas deixamos para a próxima segunda-feira. Passou muito rápido, tia. Já passou uma hora. Tu vê. Já passou. Que bom. Que estudo maravilhoso, né? Incrível essa parte do Consolador aí. Obrigado, Marco. Muito bom. Profundo aí. Obrigado, Jairo. Todos que colaboraram com os comentários. Otávio. O Otávio foi cirúrgico hoje, né? Foi lá no Boa Nova e pegou exatamente ali o diálogo do Cristo com Zebedeu falando do Evangelho. Muito bom isso, né? Essa sintonia, essa atenção ao estudo, né? Só engrandece aí, né? Quero dar os parabéns para a Taninha pelo neto, né? Pelo Pedro aí, tem muita saúde.